Este aqui é um vídeo para você que deseja aprender algo difícil e que está sentindo dificuldade. Eu quero ajudar você a melhorar o seu aprendizado e eu pergunto para você logo no começo, o que você pode fazer para aprender melhor? Vou dar uma dica. O Thomas Edison dizia que para alcançar qualquer coisa na vida que vale a pena, você precisa de 3 itens. Trabalho duro, persistência e bom senso. Bacana, não é? Como é que nós vamos aplicar isso na nossa metodologia de aprendizado? Estou gravando este vídeo aqui para responder essa pergunta. Eu sou Seiichi Arata, da Arata Academy. Minha missão aqui é te ajudar. Se você tem um sincero, um verdadeiro desejo de aprender algo que tem uma natureza complexa, uma natureza difícil. E essa conversa de hoje é quando você quer melhorar alguma habilidade, seja uma habilidade manual ou intelectual. Talvez você queira aprender uma habilidade de tocar um instrumento musical, ou aprender a falar um novo idioma, a melhorar a sua eloquência, a crescer na carreira profissional, montar sua própria empresa, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, ou simplesmente encontrar o caminho para finalizar aquilo que você iniciou e ainda hoje não tem o resultado desejado. Para aprender qualquer coisa que tenha uma natureza difícil, veja, não adianta ser um tipo de pessoa que é talentosa, uma pessoa que que é considerada pelos parentes como uma pessoa genial. É porque o mundo está cheio de pessoas, de gênios talentosos, mas que desperdiçam o potencial, né? Que desistem rápido dos objetivos e depois ficam frustrados por não ter alcançado os resultados esperados. Não adianta ter esse potencial todo, ser genial, se nós não temos a dedicação e a persistência que são indispensáveis para alcançar a maestria. Por favor, anote isso no seu caderno. Maestria. Este vídeo não é para aprender as coisas apenas na superfície. Repito, essa conversa é apenas caso você tenha interesse de ir a fundo no seu aprendizado. É muito simples aprender as coisas com rapidez, para ter, por exemplo, as habilidades mínimas para se comunicar num idioma estrangeiro. Quando você vai fazer uma viagem, é muito fácil. Quando você tem que revisar algum conteúdo antes da prova para ter uma boa performance, uma boa nota naquela prova, também é muito fácil. Você pode ir para o nosso curso Como Aprender Mais Rápido. Lá tem todas as ferramentas que você precisa para aumentar a velocidade do seu aprendizado, para você aprender mais rápido. Então você pode visitar o link arata.se/como aprender e lá você encontra mais detalhes. Mas se você quer aumentar a profundidade do seu aprendizado, é um caminho diferente. É isso que nós vamos chamar aqui de maestria. Por isso eu peço que você, com responsabilidade, pare um pouquinho, reflita e faça uma escolha. Qual que é a sua prioridade? É aprender mais rápido ou é tornar-se um mestre naquele assunto, naquela área específica? E quando eu falo mestre, não estou falando da pessoa que tem o diploma de mestrado, nem mesmo mestre dos magos ou qualquer outro conceito. Mestre no sentido de pessoa que tem um profundo e notável conhecimento, habilidade numa área específica. Se o seu objetivo é mais velocidade, se você quer aprender algo mais rápido, se você tem um prazo curto de tempo, você precisa daquela habilidade, então para de ver esse vídeo, pode fechar. Vai para o link que tem aqui na tela, que lá você encontra todos os detalhes para você aprender mais rápido. É arata.se/como aprender. Vou reforçar mais uma vez. O caminho da maestria é diferente, vai exigir mais tempo. O tipo de profundidade no processo, no caminho da maestria, ele é resultado de paciência para enfrentar todo um preparo de longo prazo, de anos, talvez décadas. Não dá para a gente falar de maestria se nós fazemos referência ao importante trabalho de George Leonard. Ele acredita que nós podemos alcançar um grau de maestria, esse nível de habilidade de mestre, essa excelência, enquanto nós temos muita satisfação percorrendo este caminho muito longo. O que é maestria? Maestria é um processo misterioso, onde aquilo que no começo era difícil acaba se tornando cada vez mais fácil e mais prazeroso conforme nós praticamos. É o contrário daquela mentalidade de busca de soluções rápidas. As grandes jornadas, elas têm muitos obstáculos no meio do caminho.
Esses obstáculos podem assustar um pouco a pessoa que apenas quer resultados imediatos. É um tipo de pessoa que geralmente vai desistir logo no começo. Imagina, por exemplo, não sei se você já fez aulas de tênis, e nas primeiras aulas você é apresentado alguns exercícios que parece que não tem nenhum sentido. Você tem que, em vez de você já começar a jogar, você aprende a segurar a raquete. Você fica batendo a bolinha no chão, batendo a bolinha na parede, fica corrigindo o ângulo da inclinação da raquete. Quer dizer, não faz muito sentido. É um aprendizado que não chega até nós de uma maneira imediata. Então, para nós alcançarmos maestria, é necessário continuar praticando, mesmo sem, no começo, encontrar algum tipo de progresso, um progresso visível. Você tem que aprender a segurar a raquete, antes de mesmo ter uma outra pessoa do seu lado jogando, batendo a disputa com você. Isso é o que nós chamamos de praticar pelo prazer da prática. Você vai ficar em um platô, um conceito que nós vamos desenvolver aqui nesse vídeo, controlando as suas expectativas, para não passar por frustrações. Como é que acontece o aprendizado? O aprendizado, o processo de aprendizado, é muito importante utilizar o nosso sistema cognitivo. A prática deliberada é fundamental. Prática deliberada, e você pode ver mais detalhes sobre isso no episódio número 37 da série Oi, Sei Charata. Você lembra quais são as características indispensáveis para essa prática deliberada? A prática deliberada, ela é difícil, ela é cansativa, porque se está muito fácil, você não está se esforçando o suficiente. E o motivo dessa canseira toda é porque não é fácil nós mudarmos os nossos hábitos automáticos. Então você, na prática deliberada, está de uma certa maneira remando contra a corrente. Isso que a gente chama de prática para competência consciente. Então você está usando a sua consciência para alcançar aquele nível de performance. Você atinge o resultado, competência, porém usando muito do seu esforço mental, esforço cognitivo. Então uma competência consciente. Quando você se dedica finalmente a fazer uma mudança nos seus hábitos para chegar até esse verdadeiro aprendizado, o que acontece? Naturalmente as coisas vão se tornando mais fáceis. No momento em que você consegue mudar o comportamento sem realizar o mesmo tipo de esforço anterior, significa que você já não está mais usando todo aquele potencial enorme de cognição, de esforço, e você pode dar parabéns para você mesmo, porque você está alcançando a tal da competência inconsciente. Tem mais detalhes, eu vou botar um link aqui, que é arata.se/ebook hábito. E se você tem interesse na neurociência por trás de tudo isso, você pode verificar o interessante trabalho do professor Cole Pribram. A minha recomendação é que você entenda um pouco mais sobre as camadas inconscientes que estão abaixo da camada racional. São elas que nos fazem, por exemplo, tocar o violão no modo automático, sem ter que se preocupar muito, dirigir sem ficar olhando todos os detalhes de modo racional. Quando nós estamos aprendendo algo, tem picos de grande aprendizado e tem uma pequena retração para que a gente tenha essa internalização e depois chega um longo platô sem nenhuma mudança significativa até que vem um novo pico de aprendizado. Veja esse gráfico aqui na tela, ele representa o processo de maestria. Os platôs formam parte do caminho. Não existe nenhum aprendizado que é apenas um pico constante. Isso não existe. O segredo é nós termos a consciência para entendermos o que está acontecendo e ficar no platô o tempo suficiente para chegar no próximo pico de aprendizado, sem desistir no meio do caminho. É justamente pela dificuldade de manter essa consistência durante o platô, especialmente, que nós temos pouquíssimas pessoas que realmente avançam adiante nesse caminho do mestre. Vamos explicar aqui juntos os diferentes tipos de comportamentos padrão das pessoas que têm dificuldade com esse caminho. Caminho de superação do platô para chegar até o próximo pico de aprendizado. E o primeiro perfil nós chamamos de fogo de palha. Fogo de palha é aquela pessoa que adora coisas novas. É o entusiasmo, quando ela se matricula em um curso novo, ela já vai comprar os materiais, fica super contente e com um entusiasmo enorme, imaginando, fantasiando como será a vida com todas aquelas habilidades desejadas. E apesar de toda essa euforia, na verdade, até mesmo por causa,
como motivo desta euforia, o que acontece? Quando acaba essa primeira emoção, desse primeiro pico de aprendizado, porque acontecem coisas muito interessantes, você não sabe nada. Então a primeira lição, obviamente, vai te abrir muitas portas, você sente esse crescimento, mas quando vem o primeiro platô, a pessoa se decepciona. Ela fica indignada. Não era isso, não foi para isso que eu me inscrevi aqui, eu esperava algo diferente. Quer dizer, evaporou aquele entusiasmo. Fogo de palha, muito forte, queima rápido e desaparece. Então, o fogo de palha, ele deixa de assistir às aulas, ele abandona tudo e, pior ainda, ele começa a inventar desculpas para justificar, para racionalizar a falta de dedicação. Esse tipo de mentalidade, fogo de palha, pode surgir em qualquer dimensão da vida, pode surgir na carreira. Sabe aquela pessoa que vive trocando de emprego? Ela consegue um emprego novo. Nossa, estou muito contente, estou muito animado, essa empresa aqui é muito boa. 2 semanas depois você já encontra a pessoa e pergunta, e aí, como é que tá? Já estou distribuindo currículo aí, porque o lugar lá não é para mim não. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Tem pessoas que, aqueles primeiros dias do relacionamento, tem todo aquele fogo, mas quando aquela chama inicial vai se apagando, ela já começa a procurar por outras oportunidades. Na faculdade, é aquela pessoa que começa muito entusiasmada, compra livros, começa a estudar um determinado assunto e depois de poucos dias também já diz que não gosta daquela matéria, quando ela vê que não é tão simples. E qual é a fraqueza desse perfil? O problema é que o fogo de palha se empolga muito rápido, mas simplesmente não consegue aceitar os platôs de aprendizado. Por isso, é um tipo de pessoa que acaba desistindo muito rápido das coisas. Jung diz que esse aqui é o puer aeternus, é a criança eterna, é o adulto que, na verdade, não alcançou ainda o estado de maturidade. O obsessivo. Já o obsessivo é outro perfil que não aceita segundas opções, segundo lugar. Obsessivo, como o próprio nome diz, deseja resultados perfeitos, quer fazer tudo certinho, logo na primeira lição. É aquele que, sabe, quando termina a aula, todo mundo começa a ir embora e ele vai até o professor e fica lá molando o professor, pedindo mais dicas, mais informações para melhorar os resultados. Ele, de um lado, claro, isso é muito bom, mas ele demonstra um aspecto de ansiedade. Esse pico de aprendizado, para ele, é normal. Claro, eu me esforço muito, é obsessivo, não é? Só que quando ele entra no primeiro platô, ele acha aquilo inaceitável. Quando o obsessivo chega no platô, ele acha que está fazendo alguma coisa errada. Então, ele duplica os esforços, ele triplica os esforços, ele fica noites em claro procurando por maneiras de acelerar, de encontrar novos atalhos. Como é esse perfil obsessivo, por exemplo, no trabalho? É aquele diretor que em um momento está muito contente, estoura champanhe, elogia todo mundo na equipe e no outro momento está xingando todo mundo, está de mau humor, todo mundo sai correndo. Nos relacionamentos, é aquele que quer levar a pessoa amada para as estrelas, fazer uma coisa completamente assim, coisa de filme, e não consegue tolerar momentos em que é um pouco mais normal. Hoje a gente vai ficar sentado junto aqui, tranquilo. Não, mas como? Vamos fazer um negócio muito de outro planeta. E ele acaba até sendo um pouco violento, um pouco abusivo em momentos de crise. Por exemplo, na busca da boa forma, é a pessoa que fala, não, eu vou fazer a dieta perfeita. E acaba não comendo nada, quase desmaia na academia, também faz exercícios até perder o fôlego e num primeiro momento tem resultados, claro, perde vários quilos, só que na próxima semana já não aguenta mais, está completamente destruído e aí o que acontece? Começa a ficar com raiva, fala, não quero mais saber de dieta, de exercícios, e começa a comer um monte de doce e depois acaba até engordando mais do que era antes de começar todo esse processo. Você entende o que tem de parecido em cada um desses exemplos? Eu pergunto para você, qual que é a fraqueza do perfil obsessivo? Tem uma força, claro que tem, que é a vontade, não é? Mas ele não aceita os platôs de aprendizado. O obsessivo, ele quer de qualquer maneira inflar as coisas, ele quer artificialmente acelerar
É aquele que quer ver a gravidez acontecendo em vez de 9 meses em 1 mês. Obviamente, não respeitando a velocidade natural das coisas, grandes prejuízos acontecem. Igual a vida para ele é igual uma montanha-russa, né? Com vários picos intensos de crescimento e depois tem fortes quedas, às vezes fica pior do que no comecinho. Então ele é um tipo de perfil que frustra muito a si próprio e também as pessoas ao redor. Cuidado com esse perfil obsessivo. Próximo perfil é o acomodado. Ele tem um grande potencial, mas não aplica os esforços necessários para continuar na jornada da maestria. O acomodado ele sobe um pouquinho, vê o primeiro pico de aprendizado, chega no platô, fala, aqui tá bom. Então ele não continua se esforçando, ele faz aquele mínimo necessário. No trabalho é a pessoa que sempre está procurando por momentos, ocasiões que deem conforto, estabilidade. Nos relacionamentos, no primeiro momento que consegue alguém, né, ele consegue o casamento, fala, agora eu vou ficar sossegado, não precisa fazer mais nada. Não é uma oportunidade de crescer junto com a pessoa com quem está junto, não. O casamento é finalmente o momento que agora não tem que mais me preocupar em não ficar sozinho. No aprendizado, o que o acomodado faz? Faz o mínimo necessário. A mentalidade do acomodado é quanto que eu preciso tirar para não ser reprovado. Fazer o mínimo necessário. Se você dá uma nota um pouco maior do que ele precisava, fala, poxa, eu acabei estudando mais do que eu precisava. Esse é o tipo de mentalidade. Então ele não consegue os recursos necessários para uma vida adulta, em que saindo da escola não tem mais essa questão de você ter que tirar a nota mínima para a professora não ficar brava. É a pessoa que vai ficar com muita dificuldade em viver uma vida independente. Tanto na vida acadêmica, na vida profissional, é uma pessoa que infelizmente tem uma tendência a viver uma vida estagnado. Entende qual que é a fraqueza desse perfil? O acomodado, ele sofre com um exagero no conformismo do platô. Veja que os dois perfis anteriores, o fogo de palha e o obsessivo, quando eles entram no momento de platô, aí eles ficam muito inquietos, eles têm grande problema em lidar com o platô. Já o perfil do acomodado, quando ele entra no platô, ele fala, beleza, aqui tá legal. E não tem os recursos que ele precisa para continuar progredindo e ir para o próximo pico de crescimento. Quando é que esses perfis prejudicam a maestria? Veja, essas aqui são todas caricaturas para, de modo didático, ajudar o seu entendimento. Na vida, as coisas são muito mais complexas. Você tem uma pessoa que no trabalho é acomodado, mas no amor pode ser uma pessoa extremamente obsessiva. Pode ser uma pessoa que acordou um dia obsessivo, mas chega de noite e já está todo esparramado no sofá, está acomodado. Mas, como regra geral, as pessoas geralmente se identificam, as pessoas que não alcançam maestria se identificam um pouco mais com cada um desses perfis que nós apresentamos. Por isso agora eu faço um convite para você realizar uma pausa e refletir, isso é muito importante. Em quais momentos da sua vida você se comporta como um fogo de palha, como um obsessivo, como um acomodado? Realize anotações no seu caderno. Se você é uma pessoa nova aqui no canal Arata Academy, você vai reparar que eu sempre peço para os nossos amigos acompanharem os nossos vídeos com um caderninho nas mãos para realizar atividades. Você até pode pensar assim, não, entendi já, eu vou pensar a respeito e eu faço de cabeça. O problema é que fazer de cabeça é um pouco caótico. É mais interessante, você organiza melhor a estrutura dos seus pensamentos colocando por escrito. Você tem que pensar, você tem que participar ativamente. Caso contrário, este vídeo aqui fica igual qualquer vídeo que tem por aí, televisão, que você não precisa pensar muito, que você liga, fica lá olhando enquanto terminou o vídeo, no final das contas não mudou nada na sua vida. Por isso eu peço, se você acha tudo isso relevante, é importante que você pense, participe ativamente. Se você não tem um caderno nesse momento, não tem problema, você pode usar os comentários do YouTube. Deixe um comentário, responda quando é que você atua como fogo de palha, como obsessivo e como acomodado. Tudo prontinho? Muito bem, parabéns!
foi muito importante você realizar essa reflexão a respeito dos diferentes perfis e entender quando, exatamente, na sua vida, você se comporta como um fogo de palha, como obsessivo, ou até mesmo como acomodado em diferentes momentos da sua vida. E por isso eu usei a palavra especial, não sei se você presta atenção na escolha das palavras, a palavra quando nós nos comportamos. Isso é muito importante, porque aqui vem o terceiro ponto do nosso vídeo. Comportamentos podem ser modificados. Comportamentos são escolhas. Nós podemos mudar o comportamento a qualquer instante. Basta querer de verdade. Tem processos que facilitam a mudança. Aqui na Arata Academy nós temos cursos específicos para você, enquanto cliente, enquanto aluno nosso. Realize mudanças de comportamento de acordo com as suas prioridades e assim você vai colher resultados diferentes. E uma coisa que eu sugiro é que todos os anos você reserve uma parte do seu orçamento para você desenvolver a sua pessoa, para você investir no seu desenvolvimento, realizando treinamentos, comprando livros, fazendo cursos, participando de eventos que estimulem o seu autoconhecimento e o seu crescimento. E dessa maneira, você vai se protegendo contra um grande problema que nós temos hoje, que é a sociedade do imediatismo. Esse é um ambiente que nós temos hoje. É um ambiente que cada vez mais prejudica a possibilidade de qualquer indivíduo chegar até um nível de maestria. Veja que não é culpa nossa sentir toda essa dificuldade para lidar com esses platôs, né? Vamos explicar isso em breve, mas é responsabilidade nossa assumir o controle. Para isso nós temos que entender quais são essas forças misteriosas. O que você está falando, Seite? Não estou entendendo nada que você está falando. Vamos explicar quais são as forças que estão nos afastando do caminho da maestria. Esse aqui é o ponto sobre a guerra contra a maestria. Nós temos hoje uma sociedade consumista. Os valores nossos são diferentes de modelos antigos de sociedade que valorizavam mais a sabedoria dos membros mais velhos da família, da tribo, do vilarejo. E aí o que acontece? Hoje nós perdemos muito aquela antiga noção de relação entre mestre e aprendiz, do valor da sabedoria, do conhecimento. O que acontece? Hoje nós temos um modelo capitalista que gira a economia mundial, temos grande progresso, muitas invenções notáveis foram possíveis por causa desse modelo hoje. Ao mesmo tempo temos que entender que o modelo de hoje ele é estruturado, ele é fundamentado no consumo de massa. Por isso, é muito fácil hoje. Você vai até um banco e pede para ter uma conta, um cheque especial, um cartão de crédito. É muito simples. Muito mais simples do que vários anos atrás, algumas décadas atrás. Hoje é muito mais simples, quando tem fim de semana, você fala, vamos para o shopping, vamos para as compras. Antigamente, você não tinha acesso a isso. Veja como a sociedade está cada vez mais modelada, eficiente, para fazer você gastar dinheiro. Esse é o marketing que promove o consumo. Tá? Ele é baseado em desejos nossos, seu e meu, de resultados imediatos. Isso é natural. Ninguém precisa ter vergonha disso. Nós temos a vontade de acompanhar a última moda, de fazer parte de grupos bacanas, exclusivos, de estar dentro das tendências, certo? De ter o último brinquedinho, invento, eletrônico, roupa, experiência, né? Restaurante novo que chegou, você já foi lá. Então tudo isso me leva para o caminho do consumo ilimitado. Não tem fim. Não tem fim. Nesse modelo, as agências de publicidade, que são pagas pelas empresas para aumentar as vendas, aumentar o lucro, certo? Todo mundo fazendo o seu papel. As agências de publicidade têm um poder de influência muito grande nos nossos valores de hoje. Você vê a mídia, o que a mídia realiza? A mídia está propagando medo. Faz uma pausa agora, abre uma aba nova, entra no seu site favorito de notícias. Medo. Estão lá mostrando qual é a vantagem de certos produtos de consumo. Veja como as empresas que promovem todos esses materiais que elas querem vender, todas elas falam diretamente com as nossas emoções. Estão promovendo
o hedonismo, o oba-oba, aquela sensação de bem-estar, através de objetos. Tá triste? Tá sozinho? Compre esse negócio aqui que você vai ficar super feliz. Né? Até mesmo o programa mais simples de todos na televisão, ele é também financiado por comerciais. Este vídeo que você está assistindo no YouTube, eu apertei um botãozinho lá e está monetizado. Money, dinheiro. Quer dizer, você vê em algum momento deste vídeo tem comerciais. Certo? Tudo hoje está estruturado de modo a incentivar o gasto de dinheiro. Porque se você não coloca esses caminhos de circulação de dinheiro, muitas coisas talvez não seriam produzidas. Isso está em filme de Hollywood, nos jornais televisivos, esses jornais banalizados, principalmente, nos reality shows. Veja que quando você assiste a um certo noticiário, o objetivo daquele noticiário, daquela revista semanal, mensal, jornais, diários, eles não estão necessariamente com o topo da preocupação em te orientar, em te informar. O objetivo o que é? É fazer venda. E como é que eles conseguem venda? Tendo notícias que chamam a atenção. Então o objetivo é conseguir a sua atenção para oferecer coisas para você comprar. Qualquer lugar onde você vai comprar mídia, se você é empresário, se você tem um produto, se você quer fazer propaganda, o seu dever enquanto anunciante é perguntar para a mídia, falar qual é a quantidade de olhos prestando atenção no seu canal. Porque você não vai comprar anúncio num lugar onde não tem ninguém prestando atenção. Então, é papel destes canais de comunicação conseguir a atenção das pessoas. Obviamente, claro, fazendo a ressalva, nós podemos encontrar na mídia ótimos exemplos de programas, de atrações que têm cultura, que têm aprendizagem. A crítica especial que nós fazemos aqui é com aquele lado indesejado de besterol, aquele faz de conta, daquela coisa exagerada, aquela narrativa dos princípios de que vale tudo para ter prazer, para ter vitória fácil, a qualquer custo, o aprendizado sem esforço. E essa cultura de solução rápida, ela vai se espalhando em todo lugar igual uma epidemia. É só você olhar, você vai encontrar tudo que é para resolver de maneira instantânea os problemas, que não estão tratando a causa da doença, estão tratando apenas os sintomas. Né? Você vê, pessoas, você está com problema de dinheiro, vem para cá, tem um esquema de pirâmide aqui que é uma beleza. Você está com problema de sobrepeso, tem um shake aqui milagroso, você toma ele, em uma semana você vai perder 50 quilos. Quer dizer, em todo lugar tem uma solução mágica. E aí alguém pode perguntar, mas tá bom, mas qual que é o problema? Se a pessoa vai e toma o tal do shake, perde peso, qual que é o problema? O problema é que a base do problema não está sendo enfrentada. No caso, é a falta de informação, de boas escolhas alimentares. Então, nesse caso, a pessoa vai tomar um shake, perde peso e, logo na sequência, como ela não modificou os hábitos alimentares, rapidamente volta tudo com consequências desastrosas, o efeito rebote piora ainda mais. Alimentando o platô. O que nós precisamos fazer, então, para sobreviver em um ambiente desses? Nós temos que aproveitar o caminho, não ficar apenas esperando o destino final. Queremos viver a vida como um processo interessante, a cada momento, não apenas como um meio, uma inconveniência para atingir algo. Existem crianças que entram para a escola com aquele objetivo de precisar ser a melhor criança da sala de aula, talvez até o melhor aluno do colégio, porque isso vai permitir que abram as portas para a faculdade. E aí tem que fazer uma boa faculdade para abrir as portas para um bom emprego. E aí tem que trabalhar extremamente bem naquele emprego para ganhar dinheiro e aí finalmente comprar casa, carro importado. Quer dizer, tudo está em algum dia, no futuro, na promessa de felicidade. O que significa isso? Que todo caminho é uma grande agonia, uma grande tristeza, é tudo um meio para chegar até o fim. O fim está sempre 5 metros na frente e você tem que continuar e nunca chega. O momento presente, nesse tipo de filosofia, ele não tem valor por si mesmo. Então vamos pensar de maneira diferente? A boa vida, a vida da maestria,
é a vida fundamentalmente vivida no platô. Repare como este novo conceito traz uma realização muito maior. Pergunto, é importante ter objetivos? Claro que é. Mas você não está falando que é importante viver no platô? Sim. Ao mesmo tempo em que eu aproveito a vida do platô, eu também tenho um olhar adiante. Eu tenho meus planos, eu tenho meus objetivos, eu tenho vontade de fazer acontecer. Aqui na Arata Academy, o nosso lema é você melhorando sempre. Ao mesmo tempo, eu também tenho a consciência de que o objetivo ele não existe no aqui e no agora. O objetivo é uma ilusão. Faz parte de um futuro possível, um futuro imaginado, um futuro idealizado. O futuro não existe, o futuro é uma ilusão, é uma expectativa, é uma história que eu criei. A única coisa que existe, que é real, é o agora. É o agora eterno. Procure aqui no nosso canal YouTube. Tem um vídeo chamado Viver no Momento Presente. É o episódio número 5. Você pode ir para arata.se/oi05 da série Oi Seite Arata. A prática, esse caminho da maestria, ele apenas existe no presente. Por favor, anote isso. A prática, o caminho da maestria apenas existe no presente. Você pode ver, você pode sentir, pode cheirar. Amar o platô é amar o agora. Repara? Você pode, obviamente, continuar gostando quando você experimenta um novo pico de crescimento, e aí você comemora, finalmente consegui aquilo que eu queria. Veja a nova habilidade que eu desenvolvi, os frutos dessa realização. Ao mesmo tempo que nós temos esses momentos de comemoração, com os picos de crescimento, com as novas conquistas, também teremos o equilíbrio com a serenidade para aceitar o próximo platô que aguarda, naturalmente, depois desse pico. Esse é um ensinamento muito importante. Fica a minha dica de guardar todo esse questionamento aqui que nós temos com muito carinho. De tempos em tempos você faz uma revisão das suas anotações, pode ver esse vídeo de novo. Quando você nota que está aborrecido com alguma coisa que não deu certo, tira aquela careta, aquela cara de bravo, não estou conseguindo, sou burro, que coisa. E você percebe que é apenas um platô. Muito bem, tranquilo, bola para frente. E aí nós vamos continuar a nossa programação normal, vamos continuar aproveitando o caminho. O que nós não podemos fazer é parar. Temos que ter a consciência do que está acontecendo e que o risco é desistir. Então eu entrego para você agora 5 chaves essenciais para a maestria. Quais são? Número 1, instrução. Número 2, prática. Número 3, entrega. Número 4, visualização. E número 5 é o limite. Nós vamos conhecer cada uma dessas chaves. A primeira chave é a instrução. É necessário ter em mente que encontrar um bom instrutor é uma das maneiras de atingir a maestria. Claro que habilidades que podem ser alcançadas com um processo autodidata existem e é muito bom. Hoje nós temos várias ferramentas que nos entregam os recursos para isso. Existem muitas vantagens. Eu sou um grande defensor, um grande entusiasta da ideia de nós sermos autodidatas. Existe também a ideia de que o autodidata, em alguns momentos, ele reinventa a roda. Entende? Ele fica muito tempo trabalhando em algum conceito que, se houvesse um mestre, se houvesse um tutor, um colega compartilhando informações, entendendo aquele percurso, poderia acelerar o processo. É isso que eu explico dentro do nosso curso, como aprender mais rápido. Novamente, se você não conhece, você pode ir para arata.se/como aprender. A instrução pode vir de diferentes caminhos, pode vir de livros, de documentários, programas de computador, de colegas, talvez até uma música te inspire. Só que de todas essas fontes, a figura do professor, o mestre, continua sendo uma opção extremamente vantajosa, prática, efetiva, que acelera os seus resultados. Como tudo na vida, tem, claro, os bons professores, os bons profissionais, aqueles que não são tão bons. O professor mais alienado
menos adequado para você, geralmente é aquele que tem uma cabeça já formada, tem uma teoria pronta, é aquele profissional que se enclausurou na Torre de Marfim, com outros professores acadêmicos, acham que sabem a resposta para tudo e que todo mundo precisa fazer exatamente do jeito que eles estão mandando. Na verdade, até até uma questão de ego. Ele quer defender a escola dele, fazer com que outros discípulos sigam necessariamente o mesmo caminho. A fórmula que ele diz que funciona muito bem para ele e para os ratinhos de laboratório dele podem ter alguns resultados, mas o problema é que ele ignora que cada pessoa é única. Então aqui entra o bom professor. O bom professor é aquele que respeita a individualidade de cada pessoa, que leva em conta o contexto, os valores, as prioridades de cada pessoa, as preferências de cada um, o jeito individual de cada um. Esse é um dos motivos aqui na Arata Academy que nós sempre incluímos materiais de reflexão, de autoconhecimento. Você até pode se perguntar, bom, como é que eu vou fazer então para encontrar esse bom professor? Uma dica que é simples, não é suficiente, não é completa, mas uma dica simples, é você analisar a linhagem. Você tem que entender qual é o instrutor do seu instrutor, quais instituições de ensino ele frequentou, quais são as credenciais dele. Veja também o que está acontecendo com os estudantes desse instrutor, que os alunos dele são uma prova de um trabalho bem feito. Agora, isso tudo é o que a gente chama de heurística. Heurística é um atalho para você chegar a uma conclusão. A heurística pode enganar. Então, quando você fala, poxa, mas o fulano de tal é da universidade de não sei onde. Tá bom, mas isso por si só não garante a pessoa. É um bom indicador, mas você sabe que mesmo na melhor instituição de todas, existem também péssimos profissionais sendo formados. Então como é que nós vamos nos proteger contra isso? Aí vem uma segunda dica, que eu acho superior, inclusive, que é você usar o seu próprio cérebro. Você precisa experimentar, você precisa assistir uma aula e fazer o seu próprio julgamento. O seu julgamento é o mais importante de todos. E aí você vai usar isso como um critério, essa aula teste, essa amostra, para você ver se vale a pena ou não. As ideias precisam ser claras, tem que fazer sentido para você, para que você possa implementar. Não adianta o professor falar bonito. Você vai encontrar professores que falam meio esquisito, que tem um sotaque, que às vezes falam muito rápido, que falam meio devagar. Deixa isso de lado. Entenda a ideia por trás. A ideia. Esquece que o cara tem um bigode estranho, isso não interessa. O importante são as ideias. Então, as ideias elas têm que ser apresentadas para você de maneira que você possa absorver, e não apenas absorver de forma passiva, mas que você possa implementar. Então, o bom professor ele vai te dar informações e ele também vai te apresentar perguntas, estimulando você a raciocinar por conta própria, tá? Ajudando você na sua própria construção. Porque se você fica lá olhando, nossa, como fala bonito esse cara, está no modo passivo. No modo passivo não existe aprendizado. Você pode assistir a aula mais eloquente de todas, mas se ela não te inspira a agir, não tem valor. Então você quer colocar a informação em prática, no seu contexto, para resolver os seus problemas. E você tem que ver os seus problemas sendo resolvidos. Você tem que colocar aquilo que você está recebendo na aula em situações que você pode pensar de maneira diferente, raciocinar com maior qualidade e encontrar melhores soluções para resolver os seus problemas. Isso tudo vai te ajudar. Então veja como o instrutor se comporta também na sala de aula, interagindo com os estudantes. Importante que você tenha um professor, um mestre, que ele tenha uma metodologia adequada. Geralmente um bom instrutor ele mantém uma certa relação de 50% de críticas, obviamente, para melhorar, e 50% também de não elogios, não é para agradecer, elogiar o seu ego, mas metade do tempo ele também, em vez de apenas falar, você errou aqui, isso aqui está errado, ele ensina de outra maneira, ele fala, isso que você fez está bom, isso aqui está excelente, parabéns, isso que você fez é muito valioso, repita isso sempre que possível, isso aqui é bom.
Então, o bom professor ele equilibra apontar erros e também apontar acertos. Veja também na sala de aula qual que é a dinâmica, qual é a interação entre os estudantes. Você quer ser um aluno que faz parte de uma sala de aula, de um professor, que consegue criar uma boa dinâmica. Tem professores que têm um conhecimento maravilhoso, fantástico, mas infelizmente eles se distraem e eles deixam aqueles poucos 2 ou 3 serem os queridinhos da sala de aula. Então o professor fala, pessoal, com relação a essa pergunta, já vem aqueles mesmos de sempre levanta a mão, sempre são os mesmos que respondem. Quer dizer, o bom professor ele sabe falar, ô fulano, eu queria saber a tua opinião. Então ele consegue acender a luz de todos os alunos. Isso é muito importante, é um cuidado especial do instrutor. E mais um conselho, principalmente se você recebe elogios das pessoas ao redor, falando que você tem muito talento, você é uma pessoa genial, cuidado. O aluno talentoso, ele aprende muito rápido. Só que se ele não percebe pequenos detalhes iniciais, ele pode ignorar alguns princípios básicos, ele até pode acertar seguindo novamente algumas heurísticas, mas se a base dele não estiver forte, o que acontece? O outro estudante, que é o estudante mais devagarzinho, que está revendo os princípios da teoria, é o outro estudante, o mais lento, que vai progredir mais. Então, o instrutor ele também percebe quando você está acelerado demais, está acertando alguns conceitos, mas você ainda não entendeu a essência daquela matéria. Nem sempre o mais talentoso é o melhor aluno. É muito estranho isso. Às vezes é igual a história, né? A lebre e a tartaruga. Muitas vezes aqueles que demonstram um talento excepcional sentem dificuldades em prosseguir a maestria. Então, nem sempre é o estressado, o obsessivo, que quer ver resultados de uma hora para outra, é o que vai ter, no final das contas, o melhor resultado. Isso até me lembra uma parábola muito interessante do mestre Zen Shin-Ryu Suzuki. Como você sabe, existem diferentes tipos de cavalo. Tem os excelentes, os bons, fracos e ruins. Cavalo excelente é aquele, dizem, que quando o cavaleiro nem mesmo precisa de chicote, o cavalo já sai correndo automaticamente. Cavalo bom é aquele que corre um pouquinho antes do chicote acertar para fazer o cavalo se motivar. Opa, tem um chicote aqui na área, eu preciso agilizar. Cavalo fraco é aquele que corre só depois que ele sente a dor acertando a pele. E o cavalo ruim é aquele que só corre depois de apanhar muito, de sentir a dor nos ossos. Bom, seguindo esse tipo de classificação, nós podemos olhar e falar, poxa, então nessa analogia eu quero ser o tal do cavalo excelente, eu quero avançar muito rápido sem passar por um processo doloroso. Mas essa é uma ilusão. Porque quando nós temos todas essas vantagens, sem esse processo, nós não estamos vivendo o que é a prática do esforço. Repare então no paradoxo, o melhor cavalo de todos pode ser o pior pode ser o melhor. Por quê? O que diferencia um do outro é a experiência da dor. O melhor cavalo nunca sentiu o processo doloroso e, portanto, está faltando algo para ele. Até um pouco parecido com a outra parábola, aquela do coelho e da tartaruga. Não vamos ignorar o mais lento, ele pode chegar antes do apressadinho. Já está bom falando de professores? Vamos agora para outras fontes de conhecimento de aprendizado, também muito importantes, vídeos, áudio, livros. Tudo isso tem um poder transformador importante que você sempre mantenha a sua reflexão. Principalmente sem um tutor ao seu lado, você tem que sempre explorar os materiais de forma autodidata, com um olhar muito crítico. Por isso que eu sempre coloco nas nossas atividades o momento interativo, em que você para e faz a sua reflexão. Não é bom você consumir um conteúdo direto sem ter um olhar crítico daquele material. Aqui no YouTube, você deve ter notado que eu faço muito pouco isso. As pessoas em geral no YouTube têm um nível de atenção muito pequeno. Você está vendo esse vídeo até esse momento, você faz parte de uma parcela minúscula da população. A maior parte das pessoas quer ver um vídeo de... Você tem mais de um minuto, fala, é comprido demais, ela vai embora.
Tá? Mas dentro dos nossos cursos, nós temos uma dinâmica diferente. Aqui no YouTube é tudo mais rápido, é mais superficial. Se você faz parte das nossas listas de e-mail, você tem acesso a conteúdo exclusivo que eu não publico no YouTube. Tá? São vídeos também grátis, você não precisa pagar nada, você faz parte da nossa lista e eu vou te mandando materiais. E para quem pode realizar matrícula nos cursos, aí nós temos os nossos materiais em que você vai ver muita interação, muita pergunta sendo entregue para que você reflita e realize a atividade. Porque o segredo está aí, está na transformação. Se não existe transformação, não existe aprendizado. Transformação vivida é superior à teoria entendida. Muitas vezes você fala, tá bom, isso eu já sei. Tá? Você sabe, mas não significa que você está colocando em prática. Então o que você precisa é um caminho, um facilitador para colocar em prática aquilo que você já sabe. Apenas teoria entendida tem pouquíssimo valor. Além dos livros, dos vídeos, áudio, então novamente vamos valorizar a figura do professor, muito importante. Se você tem acesso a um professor qualificado, você tem um grande diferencial, você precisa ter uma gratidão muito grande. E se você não tem um professor adequado, o que você pode fazer? Vamos refletir. Você tem que trocar. Tem que procurar o professor ideal para você. Muitas vezes você tem que ir para uma outra escola, até você encontrar a maneira ideal de lidar com aquele professor. E quando a gente fala da maneira ideal, é necessário que exista uma proximidade com o seu professor para que ocorra um processo chamado de entrega. A entrega faz parte da jornada da maestria, nós vamos falar sobre isso em breve. Só que ao mesmo tempo que é necessário esse elo com o professor, fundamental também que você tenha um distanciamento respeitoso. Se você não tem isso, cuidado, porque você pode perder a visão crítica. E em vez de aluno, você acaba se tornando discípulo. Muito cuidado. Recomendo muita cautela quando você encontra um professor que tem discípulos. Isso começa a entrar na área cinzenta da picaretagem. A pessoa que quer fazer uma lavagem cerebral e converter você e vários outros em autômatos, em zumbis, que saem repetindo sem ter uma visão crítica. Isso é muito perigoso. Existe muito por aí. Então, de repente, você está em um evento com aquela gente toda berrando junto, aquela luz piscando, todo, obviamente, arquitetado para manipular as pessoas. E eles têm, claro, uma agenda muito clara de converter discípulos e fazer a agenda deles ser concluída. Então, cuidado, não seja um discípulo. Pense por conta própria. Repito muito isso. Você vai me encontrar falando muito sobre isso. É a causa de perdição de muitas pessoas. Você deve conhecer pessoas que perderam não apenas os bens pessoais, mas inclusive colocaram os bens da família. Evaporou tudo, porque se tornaram discípulos de algum golpe, de alguém que veio com uma conversa mole e de repente se aventuraram em negócios que não entendiam, realizaram dietas milagrosas, tiveram problemas de saúde. Quer dizer, são alunos que se tornaram obsessivos, discípulos de uma única escola de pensamento. Perderam a visão crítica. Muito importante, você tem isso hoje, mantenha a sua visão crítica. Seja capaz de separar as coisas. É importante que você tenha a capacidade também de entender uma filosofia ao mesmo tempo que você entende outras filosofias. Não queremos ser radicais. Falar, não, essa aqui é a única verdade. Cuidado com isso. Nós queremos ter a capacidade de entender diferentes perspectivas e buscar nossas decisões independentes, conscientes. Muito bem, então essa foi a primeira chave, que é a chave de instrução. Essa aqui é a chave mais longa de todas. Você ainda tem aí anotado, nós temos, além da instrução, nós temos prática, temos entrega, temos visualização e temos limite. As próximas chaves são mais simples. Vamos para a segunda chave, que é chamada de prática. Nos esportes a gente consegue ver inúmeros exemplos de campeões que treinaram incansavelmente para alcançar a maestria. A prática não é atividade restrita aos esportes de maneira alguma. É qualquer coisa que nós realizamos todo dia nas nossas vidas. Então, o médico pratica medicina, o advogado pratica direito. Eu pergunto,
que você pratica? O que você está buscando aprender que é tão difícil? Essa prática do mestre que vai reconhecer quais são as recompensas encontradas durante o caminho. Mas elas não são o motivo da jornada. Lembra que nós amamos o platô. Nós não estamos vendo o platô como um obstáculo indesejado para chegar naquele futuro, que é uma ilusão, onde finalmente estará o pote dourado da felicidade. Imagina um caminho mágico, que a cada metro que você percorre, 1 metro a mais, aliás, 2 metros a mais aparecem na sua frente. Quer dizer, é uma imagem que captura muito bem o conceito de maestria. Quanto mais você avança, mais você percebe que tem muito chão adiante. Esse conceito, para a maior parte de nós, é um conceito estranho, porque você pode se perguntar por que eu vou iniciar uma jornada sabendo que o destino vai ficar cada vez mais longe conforme eu percorro. Não faz sentido para quem está vivendo pelo prisma, pelo olhar da sociedade direcionada pelo consumismo, pela busca imediata de objetivos. Só que os verdadeiros mestres, eles não treinam com o único objetivo de alcançar um determinado ponto, um determinado objetivo. Eles amam a prática. Então, novamente, nós temos que amar o platô. E daí acontece um outro paradoxo. Por amar a prática, os mestres se tornam cada vez melhores. Quanto melhores eles ficam, mais eles amam a prática, eles praticam cada vez mais. Então, é uma espiral positiva. O que é o tatame? Sabe, nas artes marciais não tem aquele colchão fininho onde eles praticam? Então a dica é, fique no tatame. O mestre, conforme diz o ditado, é aquele que fica no tatame 5 minutos a mais do que qualquer outra pessoa. Isso não é apenas para as artes marciais. O que é então a maestria? Maestria é a prática. É manter-se na jornada. É não ficar com pena de você mesmo, com preguiça, ficar acomodado, não se fazer de vítima. E para tudo isso, nós temos que gostar daquilo que nós estamos fazendo. Somente assim nós teremos a capacidade de ter a paciência para continuar com consistência durante muito tempo. E a próxima chave, número 3, é a entrega. O que é isso? Entrega é a habilidade do mestre em medir a sua coragem. Quando a gente fala aqui de entrega, nós estamos falando que nós vamos buscar apresentar nossa disciplina, vamos atender às exigências do nosso professor. Nos primeiros estágios do aprendizado, é muito comum você se sentir incapaz, desajeitado. Nas primeiras aulas de um idioma estrangeiro, você vai balbuciar as palavras, não vai conseguir entender nada. E quando você está fazendo aquele curso, acontece o seguinte, a pessoa que não tem vergonha, que não tem aquela timidez de, nossa, estou passando um vexame aqui, estou falando tudo errado. A pessoa que vai lá, the book is on the table, fala tudo errado, não tem problema. É aquela pessoa que acaba, no final das contas, com maior desenvoltura. Já aquela outra pessoa que estava toda cheia de medos, né, se protegendo atrás do escudo, com medo de falar errado, com um sotaque errado, muitas vezes acaba sendo uma pessoa que tem uma dificuldade maior de alcançar a maestria. Então, mais do que apenas estar aberto para a prática, que é uma coisa que nós já vimos, essa terceira chave da maestria, que é a entrega, essa entrega é a confiança no mestre. Quando vem o instrutor e pede que a gente faça um exercício que aparentemente não tem nexo, não tem sentido, nós vamos confiar. Lembra daquele filme dos anos 80, o Karate Kid? E lá nesse filme, é um clássico dos anos 80, vem o baixinho lá, o professor Miyagi, Pat Morita, que pede para o aluno Daniel San ficar fazendo o quê? Lembra desse filme? Ele ficava lá pintando a cerca, polindo o chão, polindo os carros e várias atividades que não tinham sentido. O Daniel San, uma hora fica nervoso, fala, pedia para você me ensinar karatê e você fica me pedindo para limpar o seu quintal? Que história é essa? Nossa sociedade hoje vive um paradigma oposto a todas. No final das contas é um tipo de lenda, não é? Então nós vivemos um tipo de lenda oposta, porque antes você via a imagem do aluno como aquele que tinha que insistir muito até ele ser aceito para um treinamento. E o treinamento era duro. E isso tudo era necessário para provar que o aluno estava pronto para receber o caminho da maestria. Hoje em dia, o que acontece? Nós vemos aí a mídia empurrando para nós a ideia de que existem soluções instantâneas, né? Pílula mágica é o imediatismo. Então, para o verdadeiro mestre, essa entrega significa que nós estamos sempre aprendendo.
O George Leonard, que é autor do livro que nós estamos comentando aqui, ele é mestre faixa preta em Aikido. Ele conta uma história de 2 alunos. Ambos os alunos eram faixas pretas de Karatê. E além de Karatê, eles também foram até ele para aprender uma nova arte marcial, que era o Aikido. O bom aluno é aquele que não ficava aplicando conceitos de Karatê na aula da nova arte marcial, que era o Aikido. Ele chegava aberto para aprender, sem preconceitos, né, no sentido mais literal de todos. Pré-conceito, aquele conceito que vem antes. Então, dessa maneira, ele chegou com a cabeça limpa e aprendeu corretamente as aulas. O outro aluno que não era tão bom, ele teve dificuldades nesse aprendizado do Aikido porque ele queria aplicar conceitos do Karatê no Aikido e, obviamente, isso não funcionava muito bem. E até vou confessar para você, no meu caso, muitas vezes eu sofri quando estava, por exemplo, estudando italiano. Eu ficava pensando em, puxa, essa palavra é parecida com aquela em francês, que é assim, em espanhol, olha, é parecido. Quer dizer, eu não estava prestando atenção na aula, que era uma aula de italiano. Eu ficava pensando em francês, inglês, espanhol, e isso prejudicou o meu aprendizado. A gente fala sobre isso no curso Como Aprender Mais Rápido, como é que você libera a sua mente para você ficar aberto aos novos aprendizados. E veja que todo esse conceito de entrega parece oposto à ideia que eu fiz uma ênfase. Cuidado para você não virar um discípulo. Nós falamos disso na chave número 1. Muito importante, continua sendo importante. É conflitante? Não necessariamente, é complementar. Porque você sempre vai usar o seu bom senso. O seu bom senso é que vai te orientar quando você está no meio de um processo em que tem uma lavagem cerebral acontecendo, você está entrando num esquema muito esquisito, ou quando você está simplesmente orientado por um bom treinamento. E aí você mergulha de cabeça, você sabe que dá para confiar no processo. Né? Você colocou o dedinho na água e agora já sabe que pode mergulhar. Chave número 4 é visualizar. E para o George Leonard, as melhores aplicações de alguns golpes de Aikido acontecem quando o estudante ele visualiza o resultado final. Então, tem um golpe em particular que chama de Nikkyo, em que ele ensina o aluno a imaginar que o dedo fica até um pouco mais comprido do que é. E aí, quando ele aplica o golpe, é como se o dedo estivesse atravessando o adversário. Lógico, ninguém é o X-Men, o dedo não vai ficar comprido, não é isso. É uma técnica de visualização para ajudar o direcionamento do golpe. Como é que essa analogia vai se aplicar na nossa vida? Tudo o que nós queremos fazer é imaginar qual é a realidade que nós estamos construindo. Isso que é o poder de visualização. Não tem nada de místico aqui não, tá? De você pedir para o universo, para as fadas, não é nada disso. Você vai visualizar qual é o seu objetivo, você vai fortalecer o seu foco e aí você vai fazer tudo o que é possível para chegar até lá. Todo mestre tem um poder de visão muito forte, porque eles praticaram o poder da mente para atingir os objetivos. E eles fazem isso visualizando. Se você faz parte da nossa lista de e-mails, você vai encontrar vídeos especiais nossos, novamente, que não ficam no YouTube, em que a gente fala exatamente desse processo de você treinar a sua visão em direção aos seus objetivos. O contrário também é verdadeiro. Nós também não queremos fazer as coisas de qualquer jeito, sem uma intenção específica, sem a visualização dos detalhes. E a chave número 5 é o limite. Aqui nós temos um outro conceito paradoxal, que parece ir no oposto do que nós falamos até aqui. Tá? O mestre que você talvez esteja imaginando parece um tipo de pessoa muito tranquila, uma pessoa serena, que está lá aproveitando cada momento do platô, aquela eterna jornada. Só que ao mesmo tempo tem uma outra coisa. O mestre é aquele que se desafia além do limite, aquele que assume riscos para encontrar uma performance cada vez maior. Nesses momentos, você vê o mestre até de certa maneira obcecado nessa busca. E ele começa a caminhar no limite. E caminhar no limite é um ato perigoso, é um ato que exige equilíbrio, porque nós temos que entender quando que os limites mínimos de segurança estão sendo rompidos. E em alguns casos, aquele que deseja chegar realmente na maestria, ele conscientemente ele cruza esse limite. Tem até mesmo um momento, numa competição de triatlo, tem a Julie Moss,
uma atleta que entrou para a história. 23 anos, ela estava liderando uma prova muito importante, que é a Hawaii's Ironman Triathlon World Championship. E alguns metros antes dela chegar nessa linha de final, o que aconteceu? Ela ficou fraca. E ela caiu. E ela levanta, continua caminhando e, exausta, cai novamente. O corpo dela já não aguentava mais. Só que mesmo assim, com a determinação, ela levanta de novo, cambaleando, rastejando, corpo desidratado. E aí a outra competidora, que estava em segundo lugar, passa por ela. Vem pessoas, ajudam, de novo ela cai e ela vai engatinhando até a linha de chegada, mostrando a determinação dela. Esse é um momento, se você procura aí, você encontra, em 1982, foi registrado pela rede ABC e causou uma polêmica enorme. Para algumas pessoas, a Julie era uma heroína, mostrou garra, mostrou determinação. Para outras pessoas, foi uma pessoa irresponsável, que piorou a imagem do esporte, mostrando estupidez, ao não valorizar a própria saúde, a própria integridade pessoal. O que você acha disso? Novamente, temos uma situação em que ambos os pontos de vista têm o seu valor. De um lado, ninguém deve praticar um esporte de maneira que pode causar um dano. Só que, por outro lado, você vê a história, os heróis são aqueles que cruzam, desafiam os limites. Nossos ancestrais que enfrentaram cada situação para fazer com que a tribo continuasse adiante, para defender a própria família. Então, nós podemos dizer que pessoas como a Julie Moss são pessoas que afirmam a nossa humanidade, nossa própria existência. Muitos mestres têm esse desejo quase estúpido e ao mesmo tempo heróico, de ultrapassar os limites, de terminar a qualquer custo, de conseguir aquilo que todo mundo considera impossível. Novamente, precisamos de ter bom senso, de equilíbrio, porque essa determinação pode causar danos. E se você continuar aqui até o final do vídeo, a gente vai fazer uma surpresa para você, tem avançado bastante. Eu acho que esse conceito final ele nos ajuda a ter essa reflexão. Qual é o ponto ideal para você? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um grande resumo, um apanhado de ideias do livro Maestria, de George Leonard. Quando eu faço um vídeo como esse, eu sempre penso duas vezes, porque, você sabe, não é padrão no YouTube, né? Nossos vídeos, em geral, eles precisam ser mais rápidos, mas eu achei importante entregar para você esses conceitos principais, numa certa sequência, numa certa ordem, sem dividir parte 1, parte 2, não, fizemos um vídeo único, e eu acredito que quando você leva esses conceitos de forma crítica para a sua vida, você pode refletir e alcançar grandes resultados na sua jornada para enfrentar grandes desafios, para você aprender assuntos difíceis que a maior parte das pessoas acaba desistindo no meio do caminho. E eu prometi para você uma surpresa no final do vídeo. Você que é aluno do nosso curso Como Aprender Mais Rápido, você pode fazer login na área de cursos e você vai encontrar um novo material bônus lá. É um material bônus que complementa este vídeo com atividades práticas muito bacanas. E se você ainda não é aluno do nosso curso, você pode visitar o link arata.se/como aprender.